Se quiser depois trocar, não tem. Boa tarde, obrigado por terem vindo. Quero começar por agradecer ao Jaime Mulhosa e a Isabel Nogueira terem-nos tido aqui. O Jaime Mulhosa é de uma família que há muito tempo fiz esta atividade de editor do livreiro e dou-lhes parabéns por este local que escolheu e também pelos livros que aqui tem. Agradeço também ao Nuno Faria, que está à frente do Centro Internacional das Artes José de Guimarães e que esteve relacionado, se é que não foi ele que organizou duas exposições do Ângelo de Sousa. Agradeço que tenha acedido a vir apresentar este poder da cultura. Em relação ao Zé Gil, eu quero começar por dizer que lamento que o livro não tenha saído a tempo da Maria Nova Franco poder ver. O livro é-lhe dedicado. Como se bem sabe, ela morreu há cerca de 2 semanas. Não se ouve nada aqui atrás. Se ia chegar mesmo um pouquinho mais para a frente, era ótimo. É por causa só das filmagens. Mas as filmagens... Como o número da porta. Se calhar está bom. Mas em relação ao GG, eu estava a dizer que lamentava que o livro não tivesse podido ser a tempo da Maria Nova Franco, a quem ele é dedicado, o poder ver. Ela faleceu há cerca de 2 semanas. Claro que é para mim um prazer editar mais um livro do Zé Gil e, além disso, também tenho um prazer grande em o ler, como em geral acontece com todos os livros que dele publico. Eu creio que o melhor que se pode dizer de um livro é que não sai dele tal como se entrou, quer dizer que não sai incólume, e de facto eu tenho a impressão que nunca mais vou ver qualquer pintura ou escultura do Ângelo de Sousa ou de outro pintor com o mesmo olhar desprevenido com que o fazia no passado. Eu creio que de facto ele consegue provar que, digamos, quadro, pintura e também a escultura, noutro sentido, não são tão lineares, tão planos, tão abstratos, tão imóveis como, pelo menos eu até agora tinha pensado. Eu creio que a maior parte das pessoas que está a ter uma tese, tanto quanto eu sei, é profundamente original. É tudo, dou a palavra ao Nuno Faria. Então, boa tarde a todos. Vou tentar, já percebi vou tentar falar alto e pouco para ser conciso e para não tomar muito espaço. Antes de mais agradecer o convite que gentilmente me foi feito pelo Francisco Val e, obviamente, a José Gil, a confiança e a cumplicidade. Estou aqui num misto de terror e de júbilo e, portanto, tentarei ser o mais fiel possível, não tanto ao livro e àquilo que ele diz, ao texto ao texto que encontrei, mas à minha leitura, não é? A minha leitura
é obviamente subjetiva, mas faz parte deste fluxo entre dois corpos, do que o José Gil fala, entre duas vontades, entre dois desejos, e portanto é das minhas impressões e não a partir de qualquer cátedra, digamos, que vou falar. O livro é, por um lado, claro, por outro lado, é muito misterioso. É, por um lado, intenso e, por outro lado, luminoso. É corpóreo, mas imaterial também. É um livro com erotismo intenso, é uma escrita do desejo, a escrita que o José Gil sempre nos oferece, aqui penso que particularmente vincada. É um livro que se engendra a partir de um conceito que é familiar à escrita do José Gil, à conceptualização do José Gil, que é o conceito de movimento. O movimento é um dos mais intrigantes motivos de reflexão filosófica e um dos mais difíceis e indiscerníveis temas de verbalização, de conceptualização. Este livro é um livro do movimento, mas do movimento, ser um livro do movimento não é novidade na escrita do José Gil, sobretudo na escrita sobre arte, na escrita fenomenológica, nas abordagens fenomenológicas, como aquela que nos deu com a imagem nua e as pequenas percepções. Um livro que Pequena Confidência, um livro que eu uso há muitos anos nas minhas aulas e que me serviu para dizer uma série de coisas que não conseguiria dizer de outra forma. E um livro, ao contrário do que é suposto, muito claro para um público não iniciado, porque exprime, desvenda uma série de conceitos complicados, complexos, vá lá, de uma forma muito clara. E, sobretudo, de uma forma, eu diria, imanente. Portanto, falar de movimento, ou o movimento ser o principal mote, tema deste livro, não é, eu diria, a principal força motriz do livro não é novidade. O que me parece ser muito original neste livro, e de uma certa forma, como dizia, eu diria, misterioso, é a forma como o José Gil fala não só do movimento inerente à pintura, mas sobre a relação, eu diria, animista que se gera entre aquele que faz e aquele que olha, aquele que propõe e aquele que lê, e falo com uma grande acuidade na descrição não só do visível, mas na tematização do invisível. E isso é, de facto, um dos temas que mais me interessa no livro, essa tematização do invisível. O que é, numa primeira leitura ou numa primeira abordagem, um pouco estranho quando falamos de um livro sobre pintura, sobretudo. O livro leva o título Poderes da Pintura. Eu acho que poderes aqui surge de duas formas. Por um lado, as potências ou a potência da pintura, mas por outro lado, os poderes mágicos da pintura. Portanto, mais uma vez, essa negociação com as forças do invisível que a pintura, que o fabrico da pintura engendra. Ainda não falei do Ângelo. O Ângelo é um livro sobre a pintura do Ângelo, um livro que faz uma deambulação, sobretudo a partir de duas exposições que o Ângelo fez, que parte de dois textos que o José Gil escreveu para essas exposições, ambas feitas no CAM, no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, ambas programadas por Jorge Mulder, que aqui se encontra, e ambas curadas, uma delas por mim e por Jorge Mulder e outra por mim. Portanto, são textos que eu li
e que aqui encontro de uma forma muito diferente daquela que, portanto, esses textos são, digamos, a base. O primeiro texto que o José Gil escreveu foi um texto para uma exposição de desenho, para a retrospectiva de desenho, que o José Gil aqui continua, ou dá, ou que aqui desvenda, que aqui completa, num texto completamente novo. O segundo texto é um texto escrito para a exposição de escultura, que o José Gil aqui também volta a esse texto para o reescrever, digamos assim. Bom, quando o José Gil me desafiou para esta apresentação, ele fez o seguinte resumo, se é que posso dizer. É um livro curto, que parte da análise de um quadro de Ângelo de Sousa, e de facto é verdade, de um quadro da segunda fase geométrica do Ângelo. É um livro que faz uma incursão pela arte moderna e depois pela arte contemporânea, que se detém um pouco sobre a crítica da arte e que termina com um mergulho pela escultura do Ângelo de Sousa, que é uma espécie de desdobramento no espaço da sua pintura, da pintura do Ângelo. Dito assim, parece simples. Entra-se no livro como se entra num labirinto, eu acho. Passe, digamos, o lugar comum. É um livro labiríntico, no bom sentido do termo. É um livro antigo, eu acho. É um livro que apela a forças e a saberes que são saberes antigos e consolidados. E são saberes da tradição oral mais do que da tradição escrita, ou da escrita. E nesse sentido, a leitura que eu fiz foi uma leitura de trás para a frente, de frente para trás, procurando o que já havia sido escrito, muito pouco, e descobrindo as linhas narrativas que o texto sulca e que eu, muito brevemente, sobre algumas delas eu me deterei muito brevemente, para depois entabularmos uma conversa e, sobretudo, dar a palavra a José Gil. O livro parte então de um quadro do Ângelo que nós não temos, que o público não pode ver agora, mas que vem reproduzido no quadro, no livro. É um quadro geométrico triangular, de uma espécie de configuração interna triangular, e o José Gil detém-se, eu diria, com grande detalhe sobre este quadro, eu diria, aparentemente, que se lê de um traço, aparentemente, não é? É uma leitura muito pormenorizada, eu diria uma leitura muito para lá da imagem, uma leitura que convoca as forças não só geométricas, mas sobretudo as forças energéticas que o quadro gera. Esse é o mote de todo o livro, quer dizer, este balanceamento, este vai e vem entre uma leitura mais, dir-se-ia, mais técnica, metódica, super descritiva ou hiper descritiva, mas ao mesmo tempo, e depois alternando com longos, mas ainda assim concisos, fragmentos ou momentos de abordagem mais interior, mais, eu diria, subjetiva, mais a partir não do visível, mas das forças do invisível que as pinturas do Ângelo, segundo José Gil, geram. Dito isto, entre estes fragmentos de que vos falei, entre estas partes que estruturam o livro, há, eu diria, dois ou três exemplos que seria interessante agora convocar para a apresentação e depois dar-lhe a palavra.
Em primeiro lugar, dizer que o livro é um livro que estabelece um diálogo entre duas pessoas, entre um pintor e o seu leitor, entre o pintor e o seu filósofo. A conversa entre o Ângelo Sousa e o José Gil foi longuíssima. É uma conversa que começa em Moçambique, quando eram jovens, e que se prolonga pela vida toda, quando se reencontram aqui em Portugal continental, na colónia, na metrópole. E é uma conversa de uma profunda amizade e de um profundo respeito mútuo, não é? E este livro é um livro que me emocionou no sentido que ele mantém vivo esse diálogo, mantém viva essa pulsação, mas ao mesmo tempo é no silêncio desse diálogo, não é? Que se engendra um conjunto de coisas que nunca tinham aparecido, não é? Se engendram a potência de uma leitura que nunca tinha emergido, apesar de José Gil ter abundantemente escrito sobre Ângelo de Sousa. Era sempre o Ângelo de Sousa que dava o mote para o convite a José Gil. Tal era o respeito e a amizade que lhe tinha, e tal era essa relação de mútua descoberta e de mútua curiosidade entre dois saberes, que no fundo são o mesmo, não é? Aquilo que o José Gil nos dá, em primeiro lugar do Ângelo, é obviamente a parte visível da obra do Ângelo, talvez, mas do Ângelo também, é a parte visível, mas é também, eu diria, um conjunto de características que o Ângelo artista e o Ângelo indivíduo convocava para esta forma de expressão que é a produção artística. Por um lado, uma curiosidade sempre infinita, uma alegria, a alegria como força propulsora do fazer artístico, do fazer arte, e uma espécie de infinito estado infantil que conduzia os desígnios do fazer para campos, eu diria, não só inéditos como inusitados. E qual é a forma que José Gil encontra para ler a obra do Ângelo? Ou seja, e ler a obra do Ângelo não só ler a sua pintura, mas ler a forma como a obra do Ângelo se engendrava. A pintura engendrava a escultura engendrava o desenho, não por esta ordem forçosamente, engendrava o filme, engendrava a fotografia, etc. É uma forma que tem muito mais que ver com a energia do que propriamente com o lado formalista. É a forma da hélice, é a forma uma espécie de forma espiralada, não é? A forma da espiral geradora de energia, que é um símbolo arcaico que vem da noite dos tempos, não é? Este livro, curiosamente, pela forma da hélice, é dominado pelo ar. Isso foi uma surpresa muito grande na leitura do texto. É um texto profundamente aéreo, não só porque o Ângelo desenhasse hélices, aviões, é um texto aéreo porque é no ar, é neste estado, nesta espécie de coisa sem forma, de existência sem visibilidade, de, digamos, imanência, que se gera este comércio, esta relação entre aquele que faz, aquele que vê, este fluxo entre dois entes, não é? Como diz José Gil, entre dois corpos, entre duas forças, não é? E, portanto, esta forma é a forma que vai de quadro em quadro, de desenho em desenho,
que passa pelas mãos do Ângelo, que passa pelas linhas das mãos, as linhas do céu, das fotografias que o Ângelo fazia ao céu, o céu sulcado pelos aviões que haviam passado e que deixavam o rasto. É a própria forma da flor e é, obviamente, o primeiro quadro que é lido durante todo o livro e a que voltamos recorrentemente, não é? Este quadro geométrico que se gera ele próprio como uma hélice. Eu sublinhei abundantemente o livro. Haveria várias passagens que me daria gosto de ler. Julgo que não o farei ainda. No livro é muito bem balanceada, julgo eu, este vai e vem, estas passagens permanentes entre uma linguagem mais erudita, com um aparelho conceptual que nem sempre é fácil de decifrar numa primeira leitura, e com uma espécie de abandono, ainda assim com bastante acuidade, bastante atenção a uma abordagem mais física, mais imanente, mais com o corpo e com o tal olhar infantil de que o José Gil fala numa bela passagem final. Eu diria que o que me surpreendeu ainda mais do que aquilo que já disse foi uma espécie de incontenção na forma como vários temas que o José Gil já havia abordado são convocados de novo. No fundo, este pequeno livro de 70 páginas, 80 páginas, é um livro que faz uma espécie de história de arte, não é? Que faz um trajeto subtil por um conjunto de artistas-chave. Alguns deles José Gil já tinha abordado em profundidade, como Marcel Duchamp. Faz uma incursão pelo Artaud, justamente na passagem em que se detém mais sobre a questão do ar, sobre a questão do corpo no espaço, da voz, etc. Passa por Paul Klee, e obviamente sempre voltando ao Ângelo como uma espécie de artista total, que nos foi sempre oferecendo, sem contemplações, sem grande eloquência, um conjunto de obras, de peças, de propostas que, na sua aparente simplicidade e na sua força mais imanente, convocam, como o José Gil nos diz, uma complexidade até, muito provavelmente, à leitura deste livro, de que não desconfiávamos. Eu queria terminar só esta primeira e talvez última intervenção contando um episódio. José Gil acaba o livro justamente falando na questão da felicidade e citando o Ângelo, a trigger happiness, a felicidade no gatilho com que o Ângelo abordava, com que o Ângelo começava a filmar, não é? Eram de facto os momentos, eram dos momentos mais alegres da minha vida, foram os momentos em que eu chegava à casa do Ângelo. Foram muitos os dias em que com o Jorge Mulder, com o Miguel Van Schneider, com
com outras pessoas, ou eu sozinho, ia à casa do Ângelo para trabalharmos nas exposições que estávamos a preparar. E era sempre, não percebi muito bem porque eram sempre momentos genuinamente alegres, não é? E lembro-me que, apontando o episódio, que se passou várias vezes, quando almoçávamos e antes de voltarmos ao trabalho, era frequente eu e o Ângelo irmos dar uns tirinhos, não é? Irmos dar uns tiros de pressão de ar para a janela do Ângelo, apontando às antenas parabólicas ali à volta. Eu acho que é essa trigger happiness de que o José Gil fala, não é? Essa espécie de felicidade infantil que preparava depois sessões de trabalho verdadeiramente estruturadas, não é? Um caos estruturado, caos que, aliás, outro dos conceitos que o José Gil tão entusiasmantemente aborda. Bom, esta é uma apresentação, de facto, perante duas pessoas, uma que já desapareceu, outra que é o José Gil, que muito admiro e que muito me ofereceram, que muitas horas de felicidade e de prazer me ofereceram. E, bom, portanto, passava a palavra ao José Gil. Muito bem, eu queria antes de mais agradecer a vossa presença, agradecer as palavras do Francisco Val e a sua constante boa vontade em relação à edição deste pequeno livro e, enfim, as palavras, o comentário sempre subtil e penetrante da leitura do Nuno Faria, que eu agradeço muito e que tem a capacidade de entrar, é um dos aspectos da sua sutileza, de entrar no autor por dentro e poder sair e manter uma distância. Bem, o que é que eu posso dizer? Primeiro, que este livrinho é uma homenagem, ao Ângelo, que eu considero como um grande pintor, um grande artista, e que até ao ponto de, no fundo, poder-se olhar para este livro como uma prova disso mesmo, não é? É um pintor, como muitos, como a maior parte dos pintores bons, fazem pensar e não deixam de fazer pensar sempre. E é porque Ângelo, a pintura do Ângelo, que eu não dissocio do Ângelo Pessoa, foi essa pintura que sempre me espicaça pela sua complexidade e sua singularidade que eu escrevi. E pude, talvez, propor aqui umas ideias um bocado diferentes. A ideia central deste livrinho vem, afinal, de uma insatisfação relativamente aos pequeninos textos, aos pequeninos ensaios que eu tinha escrito, a que se referiu o Nuno Faria sobre o Ângelo, mas que precisamente me provocaram, no bom sentido, para pensar não só a pintura do Ângelo, não era isso que estava em causa, era a pintura. De onde
o título Poderes da Pintura. Poderes da Pintura, Poderes da Pintura do Ângelo. A ideia que não vou resumir um bocadinho, talvez o ponto central do livro, a ideia que me deixava na insatisfação já estava formulada, se bem que não pensada como agora, num ensaio sobre o plano flutuante, que eu escrevi, um primeiro ensaio, ou o segundo, não sei, sobre o Ângelo, sobre os desenhos do Ângelo. A ideia era, no plano flutuante, que, no fundo, que a percepção do quadro, de um quadro ou de um desenho, levava a uma, digamos, entre aspas, projeção de qualquer coisa que nós podíamos chamar as forças próprias ou a energia própria do quadro, se bem que haja uma diferença entre força e energia, para fora da tela. E eu digo isso, exprimo isso, simplesmente o para fora da tela pode ser uma metáfora. E se bem que eu dissesse lá, e tivesse escrito, como escrevi, que o quadro tende a sair fora, para o ar, fora da tela, para o ar, eu no fundo via sempre a pintura, os desenhos do Ângelo e da pintura em geral, mesmo daqueles que quiseram sair do quadro como nós conhecemos, o Stella, os informais, o Fautrier, etc. Eu via-os sempre dentro da tela. Quer dizer, quando se diz fora da tela, sair fora da tela, nós estamos... quem nos ouve está imediatamente a julgar que são metáforas. O quadro tende a sair fora da tela e, portanto, o sair fora da tela é uma ilusão e, no fundo, uma alucinação. Eis que aquilo não me contentava. Era tal insatisfação. Naquele ensaiozinho sobre o plano flutuante, porque o plano flutuante era o plano, eu acho que é uma descoberta, uma descoberta própria do Ângelo, relativamente ao desenho em geral. Não é? O Ângelo era uma pessoa extraordinária. Que quer dizer, não há uma bidimensionalidade, não há uma folha em que se desenha. Quando se desenha, a bidimensionalidade desdobra-se em vários planos. E é isso o que se vê claramente na pintura, na escultura sobretudo, mas nos desenhos, na escultura é visível, nos desenhos tem que se olhar um bocado. Ora, mas o que é isto? O que é uma folha, ou várias folhas que saem de uma bidimensionalidade falsa? Estamos a ver que isto se complica. Estamos já numa complexidade não muito fácil de analisar. Peguemos então em Duchamp. Nós sabemos todos que Duchamp disse o quadro não acaba no trabalho do pintor, não acaba na tela, no que está feito, na, digamos, representação, ou no que está ali no quadro. O quadro é acabado pelo espectador. Bem, num célebre ensaiozinho, numa conferência que ele fez, que tem por título, como sabem, o processo criativo. Com Bateson, foi numa sessão famosa em que estava o Bateson, estavam várias pessoas muito, muito interessantes. E essa frase, a frase "o espectador faz o quadro", ficou célebre. Mas qual era a ideia do Duchamp? Era, explicitamente, deliberadamente e claro, era que o espectador, com as suas interpretações, os seus conceitos, ia interpretar o quadro, e o sentido do quadro tinha necessariamente necessidade de um
de um espectador. Quer dizer, não acabava, era preciso um espectador, o espectador, portanto, acabava e terminava o quadro. Bem, vamos mais longe. Nós temos outras pessoas, por exemplo, o Damisch. O Damisch fala na espessura do quadro como uma das características, possivelmente, da pintura moderna. Não é? Mas a espessura do quadro é o que faz o Tapies, é o que faz o Fautrier. Estamos sempre dentro da moldura, estamos sempre dentro do quadro. E tudo o que se passa para fora do quadro é uma metáfora. O quadro não sai de si. Bom, ora vamos pensar, e a ideia clássica, e eu tenho bons amigos aqui no público, que me parece defenderem fortemente esta tese que eu vou dizer, é que um quadro, a pintura, é uma maneira de restituir o mundo, mas restituí-lo em duas dimensões. Não é? E se não for em duas dimensões? E se o quadro sai mesmo da tela? E sai da tela não por alucinação, mas porque, muito simplesmente, há qualquer coisa no quadro que se chama uma presença, e uma presença não é redutível a uma representação bidimensional. Uma presença está no ar. E eu, então, recorro, para que se veja bem, a um texto absolutamente maravilhoso, fabuloso, do Artaud, no Théâtre Son Double, sobre o teatro balinês, absolutamente extraordinário. É um daqueles textos, não sei se o Nuno Faria acha a mesma coisa, é um texto prodigioso, é uma coisa em que ele mostra como o teatro balinês mostra com uma escrita que só um Artaud quase podia fazer, mostra como o que nós vemos no teatro balinês. E o que é que nós vemos? Vemos um teatro que está no ar, em que o ar, e não são alucinações, é isso que ele diz, e constantemente no ar. Então, o que é o ar, não é? E o que é uma percepção artística? O que é a fruição artística? É a análise, no fundo, de uma relação que se pode caracterizar como uma relação de imanência. Se bem que a imanência já recuse por ela própria a ideia de relação. E aí as coisas complicam. Se há imanência, não há relação. Então, o que é? Não é? E foi isso que eu quis mostrar, procurando mostrar que toda a fruição, estou a empregar uma palavra que não emprego no livro, toda a relação de um espectador com o quadro não é só uma relação de interpretação, como dizia Duchamp, que vem acabar, o terminar a obra, é uma relação entre aspas, de osmose, de participação, em que ele próprio mistura as suas forças com as forças. Ora, isto não é que a visão do que é a pintura, bom, ficávamos por aí. Não, acontece que isto vai ter consequências. E pode ter consequências, mas vou-me calar já, pode ter consequências, e isso para mim é muito importante, não sei se o Nuno Faria achou, talvez não. As consequências são muitas, estão por explorar, mas eu aí indico duas. É que, para a crítica de arte, trata-se então de olhar para um quadro participando no quadro, o que vai implicar dois tipos de análise, a partir daquilo que eu chamo de dois diagramas. Um diagrama que eu chamo genético e um diagrama de imanência. E isso vai resolver muitos problemas que ficaram suspensos depois da crítica a tanta coisa, à sociologia da arte, ao marxismo, etc, etc. E que não vou avançar mais. Quero isto só para dizer que
Não se trata unicamente de uma visão poética do que é um quadro e do que é a relação de um espectador com o quadro, que deixa de ser espectador. É a relação em que, precisamente, dois polos, como dizia o Nuno Faria, o espectador e o quadro e o autor, se entram numa relação real de presença. Porque aquilo que nós chamamos forças tem uma realidade, se bem que não se veja. É por isso que o texto de Artaud é de tal maneira extraordinário. É que ele mostra como aquilo que o Nuno Faria chamava o invisível, estou retomando a palavra do Clé, é real. Não é talvez visível, mas tem um extraordinariamente difícil de descrever vivido. Porque não é um vivido, é um vivido para lá da sensação. E termino aqui. É só para não. Foi isto mais ou menos o que eu quis fazer. No fundo, procurando desposar um movimento extraordinário da obra e das obras de Ângelo, e mostrando que esse movimento está sempre a sair e a entrar no ar. Enfim, eu disse que era uma homenagem ao Ângelo. Era também, e isto é um ponto só para aquilo que me é importante para mim, é uma homenagem também e um ato de amizade relativamente a Maria Nobre Franco, que era uma extraordinária admiradora e, para não falar da amizade, admiradora da obra de Ângelo, e por isso o livro lhe é dedicado. Pronto, era só isto. Não sei se o Nuno agora... Bem, quer dizer, eu acho que estamos sempre a falar de nós quando falamos dos outros, de uma certa forma, e vice-versa, mas foi muito... Quando lemos um livro e nos sentimos cúmplices dessa leitura, mas sobretudo nos reconhecemos naquilo que o outro diz, mas mais do que diz naquilo que o outro vive, é sempre espantoso. E espantoso foi, isto uma pequena nota, a coleção que nós mostramos em Guimarães, no centro, como disse, o mote que demos à coleção nestes meses, o título que demos é A Composição do Ar. E é extraordinário, eu li muito sobre o ar. A Composição do Ar era um fascículo de iniciação científica que Rómulo dos Carvalho escreveu nos anos 80 e é um livro técnico, mas que tem uma introdução filosófica belíssima, muito simples, sobre o que é o ar, não é? O ar, não é? O que é que os primeiros homens diziam do ar? O que é esta presença invisível que sem ele, se taparmos a boca morremos, se respirarmos em abundância. Bom, portanto, o ar era uma espécie de Deus, a uma certa altura, não é? Era uma presença imanente, e todas essas leituras que fiz e toda essa conceptualização que depois deu aquela exposição, venho encontrá-la aqui de outra forma, não é? E, portanto, eu aquilo que sinto há muito tempo, e para mim não é novidade, é sempre novidade, não sendo novidade, é que o José Gil é uma espécie de sismógrafo, não é? Alguém que, para além... Eu acho que o mais importante não são as ideias que ele convoca, são as coisas que ele apanha, não é? Obviamente que a conceptualização e o saber dizer, o saber pôr em palavras é extraordinário e é um dom, mas a sensibilidade, a abertura ao mundo e às coisas é sobremaneira mais raro.
E, portanto, esta espécie de eu diria, reconhecimento no ar, portanto, no invisível, uma espécie de uma coisa sem corpo, o que é vivida pelo corpo, foi extraordinário para mim. De facto, as passagens do Artaud são belíssimas, são extraordinariamente claras, e a questão do animismo, que surge, obviamente, com muita força nesta altura da nossa existência, a questão da magia, a questão daquilo que nós tanto tempo desprezamos e perseguimos e de uma certa forma quase matamos, volta hoje com uma força que obviamente ganha expressão também numa leitura que é uma leitura que está consubstanciada por um conjunto de conhecimentos, de aquisições, que eu acho que lhe dá uma força especial. Portanto, para mim foi mais ainda do que aquilo que aprendi, é aquilo em que me reconheci. Isso é muito forte, não é? Quando os livros nos dão, para além de tudo o que é antigo e de tudo o que está consolidado, nos dão também a compreensão daquilo que vivemos, não é? Hoje, eu acho que se cumpriram, não é? Portanto, é um livro que eu já sublinhei abundantemente, mas a que vou voltar, porque é um livro instrumento, não é? Não só para lermos a obra do Ângelo, e aí ele é muito, mas também para nos lermos a nós próprios, para nos compreendermos o momento que estamos a viver e as forças que nos geram e que nós demandamos, não é? Isso parece-me ser bastante forte. Força, não terminei. Não, só um pontozinho. A verdade é que quando nós hoje olhamos para uma obra de arte ou para um quadro, nós temos sempre uma distância. E a relação habitual, tradicional, que nós conhecemos, de sujeito a objeto, é a relação primeira. Está ali uma obra e depois está ali o sujeito que observa, que recebe a obra e fala dela, eventualmente. Se nós olharmos um bocadinho para a história do sujeito, precisamente, e portanto do sujeito observador, da arte, etc., nós verificamos que antes do século XVII, mais ou menos, é um bocado retomando as certas divisões, sobretudo Foucauldianas, mas antes do século XVII, a relação com a pintura não era essa. E com a pintura religiosa, e depois, muito mais arcaicamente, com a pintura rupestre. O que era a relação? Era uma relação de presença, não era sujeita a objeto. Era uma relação em que a pintura punha no ar e na terceira dimensão, e isto é um aspecto absolutamente enigmático, é que a terceira dimensão é a nossa dimensão euclidiana, que é da objetivação, da materialização mais banal, é também a ponte para outra dimensão, que é a dimensão da arte. E o que eu digo, no fundo, o que eu pressuponho neste livrinho é que a pintura não é uma maneira de restituir o mundo ou de representar o mundo através de uma figuração bidimensional. Não. A pintura é uma porta para passar ou fazer da terceira dimensão a passagem para a outra dimensão, que é a dimensão da realidade segundo os artistas, segundo os filósofos, segundo etc. Muitos. Quer dizer, a realidade não é isto, não é a materialidade positiva deste copo, mas um copo desenhado por Picasso, por exemplo, ou por Matisse, ganha uma realidade que
está numa outra dimensão, porventura nem sequer referenciável a dimensões geométricas, mas que tem que passar pela terceira dimensão. E isto é um enigma. Porquê a terceira dimensão? Porque nós estamos sempre a dizer aqui, é só para... Nós estamos a dizer, bom, isto sai para o ar, e o ar é a nossa terceira dimensão. Mas a terceira dimensão é a banalidade mais comum, não é? Portanto, a terceira dimensão tem que passar pela terceira dimensão para ir a outra coisa. Que o Duchamp chamava quarta dimensão, etc, etc. Não é? E isto é um enigma. E está no Ângelo, até no que ele dizia, e na pintura do Ângelo. Bem, era só isto. Quer dizer, há uma vocação interna, o que está pressuposto ali neste livro. É que há uma vocação interna que define a pintura, que é a de abrir uma porta para uma outra dimensão. Sair, portanto. E se nós analisarmos a relação de dita antigamente fruição de uma obra, não é uma fruição, é uma participação mágica. É aí que a magia entra. E que se tem que analisar, claro. Bom, é tudo. Posso fazer uma questão? Sim, sim. Eu fiquei bastante entusiasmado com a discussão. Portanto, agora vou ver e analisar com muito cuidado uma coisa que não tinha pensado, várias coisas que vocês disseram. Eu queria pôr um problema. O Ângelo, e oferecer muito também, a parte de escultura que ele tem. E como é que essas ideias das outras dimensões, eu sei que a escultura tem a tal terceira dimensão euclidiana, também nessas artes tipo de escultura se pode transportar para as ideias que depois para fora da tela, mas neste caso para fora da escultura. É ou não é? Ou isto é específico da pintura? Não, é específico da arte, mas é agudamente condensada na pintura. Até porque a pintura, aparentemente, é uma armadilha. A armadilha da segunda dimensão, da representação. E então quer-se ir para a terceira dimensão através da perspectiva, através das anamorfoses, através de uma série de deformações da representação pura e simples, não é? Ora, para ir aonde? Para ir aonde? A questão está aí. É que eu não sei qual era a tua... Era da escultura, a transposição... Claro, não, na escultura. Agora, a questão que eu não evoco ali, o problema é que nós entramos em grandes dificuldades, que são dificuldades até da topologia. Eu estou a falar da matemática. Quer dizer, nós aqui, quando nós vemos, por exemplo, a coexistência num mesmo, entre aspas, plano, numa obra de Matisse, por exemplo, uma perspectiva, um fundo de uma sala, e ao mesmo tempo uma planeidade que faz pela representação de um quadro que se prolonga, estou a pensar num quadro do Matisse, que se prolonga numa espécie de parede, quer dizer, há ali, como tantas vezes em obras de arte moderna e da pintura moderna, nós temos uma coexistência entre uma bidimensionalidade e uma tridimensionalidade, não é? Ora, o que é? Qual é a dimensão em que coexistem estas duas dimensões, que estão tantas vezes, esta coexistência aparece tantas vezes nos desenhos do Ângelo? Já não é uma dimensão geométrica. Já não se pode falar de dimensão geométrica. Então entra-se numa coisa, o que é isto? É entre as dimensões, será entre as dimensões, mas o que é entre as dimensões? Ainda temos uma referência às dimensões geométricas, quando possivelmente as dimensões geométricas é que se tem que referir a este entre aspas. Já não é geometria.
O que foi um problema relativamente à geometria e à topologia e à teoria das catástrofes, às equações não lineares, etc. Pronto. Aquilo que o José Gil diz, parece-me, sobre o Ângelo e que consegue, de facto, dizer, é algo que se sabe, mas dizer desta forma é que, por um lado, o Ângelo era uma espécie de matemático, não é? Alguém que nos era capaz de propor problemas espaciais, problemas de representação, de uma forma subtil, mas que depois, ao mesmo tempo, era capaz de uma forma quase infantil, lúdica, fazer a transição ou a passagem nos intervalos entre as várias disciplinas, entre a escultura, o desenho, a pintura, o filme. E este mecanismo da hélice é de facto genial, porque quer a hélice dos aviões que o Ângelo desenhava quando estava nas reuniões da escola, morto de tédio, eram horas e horas de debate, e o Ângelo contava isso com uma espécie de, eu diria quase ódio, quase uma espécie de amargura de perder tantas horas naquele lugar a debater vanidades, não é? Portanto, os aviões que ele desenhava, que eram obviamente reminiscências da infância, não é? O Ângelo desenhava, já na infância, desenhava esses aviões da Segunda Guerra Mundial, etc. E ele fazia toda esta era a hélice dos aviões, mas também é o movimento, digamos, helicoidal do quadro inicial e matricial deste livro, mas é também a forma como a escultura se desdobra como uma folha em vários planos, uma folha que se dobra, é a forma como as fotografias procuravam no céu o movimento das linhas efêmero dos aviões. Quer dizer, há aqui uma espécie de... Eu acho que de repente este livro nos dá, de uma certa forma, uma chave de leitura quase detetivesco o livro nesse sentido. Nos dá uma chave de leitura para esses intervalos que nós já conhecíamos, mas que não sabíamos exatamente como é que se ligavam entre eles, não é? Porque já sabíamos que a obra do Ângelo era multifacetada, transitava de uma coisa para outra, nestes planos todos, mas a ligação é de facto muito, muito interessante. Eu acho que é genial a ligação que o José Gil faz com este motivo da hélice, que é o motivo da espiral, que é o motivo gerador de energia, e que eu acho que nos dá estes dois planos do Ângelo: o plano da evidência mesmo, o plano da infância, o plano da representação sem código, da representação imanente ao próprio desejo e ao desejo de conhecimento, a conceptualização desse desejo, e ao mesmo tempo esse lado quase científico-matemático da construção geométrica do quadro, que não tem falha e que ao mesmo tempo é um enigma, não é? Portanto, não sei se responde de alguma forma, mas eu acho que esta é a linha narrativa do livro, e é um grande avanço, uma grande conquista na leitura das coisas de um artista que nos deixou há pouco tempo e que, obviamente, sobre o qual ainda não tínhamos uma distância. Aquilo que o José Gil faz é retomar todas estas incursões ao trabalho do Ângelo. O Ângelo foi dos artistas mais escrutinados. Está aqui o João Fernandes e o Miguel Van Schneider, que fizeram a exposição de fotografia e filme, de vídeo. O Jorge Molder e eu que fizemos o desenho, a escultura, a pintura, que tinha sido feita antes. E, de facto, há aqui... Eu acho que este livro vem abrir novas perspectivas sobre o trabalho do Ângelo e sobre a forma como o Ângelo reinventa a pintura de uma certa forma e reinventa este plano flutuante de que o José Gil fala, e que é de facto muitíssimo subtil e ao mesmo tempo muitíssimo intenso. Que é ele. Eu já agora gostava de dizer uma coisa que acho curiosa a propósito do plano flutuante. Eu, por acaso, debrucei-me na obra do Ângelo de Sousa, na minha tese de mestrado, e andei pela escultura e pela pintura. E, a certa altura, deparei-me com o Ângelo de Sousa no Teatro Experimental do Porto,
a trabalhar, portanto, com o António Pedro. E não é por acaso que o António Pedro, em 1936, está em Paris e contacta com o Charles Sirato e assina o Manifesto do Dimensionismo, que é um manifesto onde portanto, um grupo de artistas, entre os quais o Duchamp, o Picabia, o próprio António Pedro e o Sirato, propõem uma nova dimensão do espaço. E, portanto, tem a ver com as novas descobertas matemáticas. E penso que tudo isso tem a ver, e penso que o Ângelo conhecia e sabia dessa pintura no espaço que esses artistas conheciam. E, de alguma forma, todas estas coisas têm umas a ver com as outras, não é? Tenho a certeza que tem a ver com esse plano flutuante, essa quarta dimensão e esse manifesto do dimensionismo que o António Pedro assinou e que o Ângelo de certeza conheceu. O Ângelo fez muitas coisas para o teatro, fez muitas cenários. No Porto. Bom. Muito obrigado mais uma vez a todos, em particular aos meus colegas aqui. Muito provável. Já separados à procura da livraria, há pessoas que querem falar. Muitos parabéns. Não deve se separar para tirar a livraria. Na internet já lá temos. Não é propriamente, é só para... É a vida. Vou comprar.